Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito especial do podcast Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, um consultor de empresas, de tecnologia e pessoas há muito tempo e estou muito empolgado aqui com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. O propósito aqui é ajudar o nosso país a ter mais sucesso, gerar mais sucesso nas pessoas e nas nossas empresas. Como é que a gente faz isso? A gente traz convidados muito especiais aqui com histórias inspiradoras para compartilhar, para nos ensinar. E com isso tem funcionado bem. Eu já queria agradecer. A gente tem tido um número elevado de inscritos e crescente. A gente começa a ter mais comentários, mais engajamento. Então, muito obrigado pela sua audiência. Eu queria aproveitar para você já deixar o like aqui, já fazer esse pedido e assista o episódio até o final, que tá muito bacana, não é, Wilson? Eu tenho o prazer de trazer aqui hoje Wilson Gelassik. Muito obrigado. Wilson é um cara sensacional, ele foi líder da consultoria da UI por muitos anos, né? Ele é o ex-sócio da Ernst Young, ele trabalhou mais de 10 anos na IBM e hoje ele tem um novo sobrenome que é Wilson Gelassik. Terceiro setor, que daqui a pouquinho a gente vai falar nisso. Terceiro setor já é o tema principal. Obrigado pela sua presença, Wilson. Celso, é um prazer estar aqui. É um prazer também falar sobre o terceiro setor. Eu sei que nós temos uma história corporativa, né, até muito próxima, muito parecida. E eu acabei depois mudando para esse terceiro setor e confesso a você que estou assim bastante motivado e surpreso com tudo que a gente pode fazer com esse tema e com essa história, com esse caminho novo aí a trilhar. Que legal. Obrigado pela sua presença. Você já não mora em São Paulo, já mora bem, mora no interior de São Paulo, tranquilo. Então, obrigado pela sua agenda de estar aqui, cara. A gente sempre começa, cara, com um tema bem atual, né? E hoje a gente vai falar de terceiro setor. E eu já queria perguntar para você, o que é o terceiro setor? Então, Celso, depois eu explico como é que eu me envolvi nisso, mas assim, o terceiro setor, ele tem eu gosto de olhar assim, numa maneira mais didática, como a evolução do ser humano, né? Como é que a gente está vindo nessa história nossa? Então, se a gente for assim muito simplista, que me perdoem os historiadores que podem estar assistindo, né? Não tenho nenhum objetivo de querer dar uma aula de história, mas se nós formos assim bastante simplistas, sei lá, as primeiras civilizações organizadas que nós tivemos aí, né? Na Mesopotâmia, Egito, isso tem mais ou menos 10 mil anos, vai? Apesar do homem ter muito mais tempo, mas 10 mil anos para cá, mais ou menos, que a gente consegue ter sinais de civilização organizada. Se você pegar esses 10 mil anos, né, até 1800 mais ou menos, que a gente está falando de 200 anos atrás, em 10 mil, a história mudou muito pouco. Você tinha pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, você tinha reis, tinha faraós, você tinha líderes assim importantes, né, monarcas importantes, e você tinha toda uma sociedade muito pobre que trabalhava para esse rei. Sim, sim. Não existia classe média. Olha que coisa louca. A gente hoje reclama muito, mas não existia classe média. Pobre ou você e era rico, né? pobre ou era rico. E o rico era uma minoria. Quando chega em 1800, mais ou menos, com a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial tem esse efeito colateral, vamos dizer assim, muito interessante, começa a aparecer realmente essa classe média. Né? Eu costumo até dizer que o Henry Ford ele inventou o carro, né, o Ford T, a linha de montagem, é a classe média. Século XX já estamos falando. Século XX nós estamos falando já. Coisa muito recente. Então o que acontece? Nesse período todo, conforme vai evoluindo, então a gente sai de um movimento de muitos anos, né, de quase 10 mil anos, de pessoas pobres e ricas. Aí você começa a entrar depois de uma revolução industrial, começa a surgir uma classe média, junto com essa classe média começam a aparecer anseios diferentes, ela começa a se organizar, aí você tem uma Primeira Guerra Mundial, você tem uma Segunda Guerra Mundial, que também foram assim, desenvolveram muito esse lado social, porque o terceiro setor ele começa, Celso, com as igrejas, com os hospitais, para dar assistência. E por que chama ONG, né? Organização Não Governamental, que é um nome esquisito. Até hoje o pessoal prefere até chamar de OSC, né? Organizações da Sociedade Civil. Como é que é? Organização da Sociedade Civil. Organização da Sociedade Civil. Ele é um nome mais completo. Mas como todo mundo conhece mais como ONG, a gente vai falar como ONG mesmo, também pedindo perdão às pessoas que são muito rigorosas com esses nomes, né? Mas é mais compreensível, as pessoas conhecem mais como ONG. Então eram organizações que começavam a dar apoio, dar suporte para as pessoas, né? Muito mais focado no lado social,
no lado médico, assistência em geral. Igrejas, hospitais gratuitos, sem vínculos com o governo. Sem Daí que vem vínculos com organizações não governamentais. Então, aí começa esse movimento. No Brasil, a gente tem um evento muito interessante, em 1988, mais ou menos com a promulgação da nova Constituição, onde se garantiu maiores direitos civis, né, sociais para as pessoas. As ONGs começam com o governo se reforçam, né, se proliferam mais com o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, o que eu vejo é uma evolução que vem vindo. Hoje nós temos no Brasil, Celso, quase 900 mil ONGs. Tudo isso, nós temos 900 mil ONGs no Brasil. No Brasil, 900 mil, né, tratando de vários assuntos diferentes, sabe? Vários temas diferentes. Caramba. E cada vez mais elas vão tendo representatividade. Aí quando chega nessa evolução, nessa caminhada histórica de linha do tempo que nós estamos andando aí, né? Você vê uma internet, né, uma tecnologia, que começa a dar muito mais poder para as pessoas em geral. Então hoje, por exemplo, você tem uma situação que se você tem na sua rua uma coisa que te incomoda, você pode pegar mais pessoas, juntar e falar, gente, vamos montar uma associação para defender esse terreno que a gente não quer que derruba. Uma associação de bairro, por exemplo, é uma ONG. É uma ONG. É. Toda instituição que tem uma associação, um instituto, ela tem na sua formação fins não lucrativos, ela trabalha sem fins lucrativos, ela é considerada uma ONG. Entendi. Tá? Então, primeiro setor indústria, segundo setor serviços, terceiro setor empresas de não governamentais. Primeiro governo, segundo empresas em geral e terceiro as ONGs. Então, eu vou ser bem didático aqui, estou aprendendo com você. Primeiro setor governo. Segundo as empresas. Segundo as empresas em geral, fins lucrativos, que são o segundo assim. setor, com fins lucrativos. E terceiro, as empresas sem fins lucrativos. E o terceiro setor são só empresas de utilidade pública? Ou não? Só empresas de utilidade pública, porque ela não tem fins lucrativos, né? Então ela busca saúde, emprego, melhoria de renda, melhoria de futebol. Tem várias coisas que você pode fazer. Desde que você monte uma instituição, que na regra dela você tem essa conotação de fim não lucrativo, né? De não ter fins lucrativos, você está numa ONG. Está no terceiro setor. Você está no terceiro setor. E aí, Wilson, tem uma característica, assim, né? Porque parece que não tem muito glamour no terceiro setor, né? A gente que vem do mundo corporativo, então, por exemplo, né? E nós vamos chegar lá, tá? Sim. Pessoal, nós vamos falar da carreira do Wilson daqui a pouco, de como ele virou o sócio poderoso de consultoria da UI e da IBM e tudo mais, mas antes disso, vamos nessa história. Parece que tem glamour ali, você tá ou ser um funcionário do governo ou você ser um funcionário das empresas. Sim. O terceiro setor tem um pouco essa aura de menos nobre ou não? Infelizmente tem, porque até pensar um pouco como começam essas organizações, né? É como eu falei para você o exemplo da tua rua, né? Mas imagina, tem uma senhora numa rua que começa a cuidar de crianças, porque as mães têm que trabalhar. Aí um dia ela tem 2 crianças, um dia ela tem 4. Não fala, mas Dona Maria é muito boa de cuidar de crianças, daqui a pouco ela tem 10, aí ela tem 15. Alguém passa e ela fala, escuta, por que você não monta uma associação? Que tendo uma associação, uma ONG, você vai ter um CNPJ, você pode receber benefícios do governo, você pode receber doações e tal. E alguém convence essa senhora a montar a ONG. Ela monta a ONG, né? Inicialmente, todas as pessoas que trabalham com ela trabalham sem ganhar nada. Né? Então, acaba sendo uma coisa assim, eu trabalho na hora que eu posso, eu ajudo que é o voluntário, né? Quase beneficente, né? Quase beneficente. Quase, né? Só que quando você vai tomando um tamanho, né, as coisas vão se complicando, naturalmente. Vira uma empresa. Né? A ONG é uma empresa. Por mais que a gente às vezes fale assim, não, mas não tem... É diferente, sabe? É uma empresa. E a gente tem exemplos muito bons de ONGs grandes, né? Eu acho, por exemplo, o Hospital Albert Einstein é uma ONG. O Albert Einstein é uma potência enorme. É uma potência. Um dos maiores hospitais do Brasil, né? Do Brasil, talvez da América Latina, e tem compromisso de ter uma remuneração superior ao mercado, tem compromissos sociais importantes. Então, esse é uma ONG normal. Da mesma forma que aquela ONG daquela tiazinha lá da rua que cuida das crianças, também está se formando. Então, o que a gente percebe? Por que eu estou nisso, Celso? Por que eu entrei nisso? Entrei numa história que pode ser um assunto para até um outro podcast, né? Mas eu comecei a trabalhar com mentoria de jovens executivos. Quando eu saí da UI, comecei a trabalhar com mentoria de jovens executivos. O pessoal
iniciando carreira de gerência, diretoria, fazendo mentoria, eu estudei, me preparei para isso. E nesse meio tempo aí apareceu uma demanda de um projeto para fazer, que era com o Comitê Paralímpico na época, Sim. que eu trabalhava com jovens executivos e trabalhava também com transição para aposentadoria. Né? Eu usava o remédio que eu usei para mim e eu comecei a vender para as pessoas, né? Porque essa transição toda eu fiz junto com a minha aposentadoria. Até fazendo um parênteses, né, Celso? A gente que é de projeto, né, a gente sabe, o projeto tem 3 perguntas que ele responde. Onde eu estou, para onde eu quero ir e como que eu vou. Sim. Todo projeto tem 3 perguntas. Quando eu estava para me aposentar, eu fiz essas 3 perguntas para mim. Onde eu estou, para onde eu quero ir, como é que eu vou? Eu não tinha resposta. Né? Mas aí eu tive Descobriu? uma sorte divina. Eu fui indicado para fazer um treinamento lá fora, né? Sobre transição para aposentadoria, onde os 2 instrutores nos desafiaram a falar assim, cara, tudo bem. O que você gosta de fazer? O que você deixou de fazer? Qual é o teu talento? Né? O que você gosta de fazer naturalmente? O que a natureza te deu naturalmente? E eu nessas discussões, eu falei, bom, eu gosto de falar. Né? Se eu pudesse... Estamos no lugar certo, então. Estamos no lugar certo. Me dei bem na consultoria porque eu gosto de falar, entendeu? Eu falei assim, não, eu pensei, poxa, se eu voltasse o tempo, eu acho que eu seria um professor. Sabe, eu acho que eu faria carreira acadêmica. Né? E aquilo me empolgou, me deu uma motivação e tal. Então eu comecei a trabalhar com esses jovens e também com um programa de transição de aposentadoria. E aí me levaram para fazer um projeto no Comitê Paralímpico Brasileiro. Sim. Aposentadoria dos atletas, né? Aí fiz um projeto junto até com a UI na época. O projeto foi muito bacana. O projeto ainda tem, é feito todo ano, um programa de transformação de aposentadoria. E com entrando nesse terceiro setor, começaram a me convidar para outras iniciativas. Falaram, olha, poxa vida, tem uma outra iniciativa aqui junto com a USP de treinamento de gestores para ONGs. Né? Eu falei, poxa vida, mas gestor de ONG, qual que é a diferença de gestor de ONG e gestor do segundo setor, do primeiro setor? A princípio nenhum. Então eu falei, então vamos lá. Então eu comecei a participar e hoje eu participo nesse trabalho de treinamento e mentoria para o terceiro setor, focado na média gerência do terceiro setor, na gerência do terceiro setor. Que bacana. Que bacana. Nós vamos falar bastante dessa transição de carreira aí, né, Wilson? E quando a gente fala de terceiro setor, né, cara, você falou... E agora, escutando você falar e me empolgando com essa história, né, 900 mil é bastante, né? Bastante. Mas o Brasil, cara, tem um potencial de muito mais, né? Porque muito a gente tem tanta necessidade aqui, cara. E a gente tem falado muito nisso, né? Nessa ajuda do mundo corporativo, das empresas, que é onde você fez toda a sua carreira. E doar para a sociedade, né? Tem uma coisa bem nobre aqui, poxa, de fazer para ajudar as pessoas, né? Sem dúvida. Então, eu fico pensando, uma coisa que me incomodava também, né, Celso? Nem todo mundo tem o perfil de brincar com uma criança, sabe? De ir lá brincar, levar no cinema, sabe? Ir no parquinho. Eu também não me via assim, né? Eu falava, como é que eu posso contribuir para essa necessidade que a gente tem no Brasil, né? Eu vou falar até mais um pouco sobre isso, porque eu acho importante a gente falar sobre isso. E eu falei, poxa vida, uma coisa que pode ser, eu devolvi o capital intelectual que eu aprendi. Eu tive a oportunidade de fazer cursos fora, curso no exterior, curso na Europa, aqui no Brasil, vários desafios, né? Muitos anos com equipes. E desafio é gente é desafio, né? E por que não levar isso para o terceiro setor? E quando eu descobri esse caminho, e aí eu até, né? Desafio as pessoas também que estão assistindo a gente aqui a pensar nisso, né? Como é que você pode contribuir? Você tem 900 ONGs que tem gerentes, que tem contabilidade, tem que ter liderança, tem que ter motivação para as pessoas, tem que ter contas a pagar, contas a receber, tem que ter um software para fazer gestão dos clientes, um CRM da vida. Então, assim, é um mundo que tem tudo a ver com o corporativo. Sim. E que é carente. E por que é carente? Eu fiz até uma análise que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho, né? Sobre o Brasil, porque eu acho que naquela linha de tempo que eu falei inicialmente, essa linha de tempo ela não parou aqui, ela vai continuar. Sim. Eu acho que as organizações da sociedade civil, elas vão ser o futuro da nossa política. Interferir na política. Eu acho que esse é o próximo passo que as ONGs têm que fazer. Entendi. Então peraí, para eu não me perder aqui. Vamos lá. Então... A gente chegou, você deu toda aquela história
que a humanidade veio evoluindo para essa história de cuidar das pessoas, né? E ter alguma coisa para utilidade pública. E aí nasceu o terceiro setor no último século. É do último século, né? Sim. Do último século aqui. E aí tem mais uma coisa muito, muito legal aqui que a gente está conversando, né, pessoal? Então, o Wilson, ele está trazendo todo o conhecimento que ele tem do mundo corporativo, de projetos, de pessoas, de tecnologia, de processos, de tudo, para aplicar isso nas empresas, nas ONGs, nas empresas do terceiro setor, que é muito legal. E agora vou te devolver o que você estava falando para você explicar melhor. Tá bom. Né? Você falou assim, então o futuro, você acha que o futuro da política do Brasil, o futuro do Brasil passa muito pelas organizações da sociedade civil? Com certeza. Isso? Eu acho que com certeza. Eu acho que, por exemplo, quando você vai ter que influenciar, por exemplo, sei lá, uma ONG que trata com pessoas com deficiência. Ela tem o direito, né? E hoje, em breve, ela vai ter a obrigação de influenciar políticos para leis para essas pessoas com deficiência. Sim, né? Sim. Ela vai ter outra ONG que cuida de animais ou cuida de hoje em dia ambiental, né? Que a gente tem muita coisa hoje de ecologia. Ela vai ter obrigação de influenciar, de fazer lobby com esses políticos, né? Para que eles tratem de leis que realmente tragam retorno para a sociedade com a ótica da sociedade. Porque, Celso, se você for olhar o Brasil, hoje nós somos 200 e poucos milhões de habitantes, né? Sim. Desses 200 e poucos milhões de habitantes, nós temos mais ou menos 6 milhões, 2,8%, que a família ganha mais de 22 mil reais. Boa remuneração. Boa. 6%. 2,8. 2,8 por 6 milhões. 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas. Isso a gente... Sabe com quem compara isso? Com a Dinamarca. Nós temos uma Dinamarca aqui dentro. Pô, que bom. Pessoas, por isso que às vezes quando a gente ouve esse pessoal falar, mas o Brasil é um dos lugares que mais vende Porsche, que tem 2 lojas em São Paulo de joias, né? O Brasil tem potencial, a gente tem uma Dinamarca. Aí você tem depois 13% mais ou menos, que dá 28 milhões, que ganha entre 7 a 22 mil. E também está bem ainda, né? Ainda está bem. Nós estamos falando talvez de uma Austrália, desse tamanho. Ah, que legal. Com essa renda, nós temos, então a gente tem uma Dinamarca rodando aí no Itaim, Vila Olímpia, e temos uma Austrália ainda, né, nas grandes capitais, rodando. Centro-Oeste hoje que tem evoluído. Centro-Oeste, sim, interior de São Paulo, sabe? Interior rico, Goiás, tem muitos lugares, como você falou, Centro-Oeste. Se a gente for estratificando um pouco mais essa pirâmide, a gente vai ter depois 33% mais ou menos, que dá 71 milhões de pessoas, que ganha de 3 a 7 mil reais por mês. Né? Você já está numa classe C, se poderia dizer, né? Isso ainda assim é um Irã. Né? É um Irã. É o Irã. É o Irã. Depois você tem 51% quase da população, que está nas classes D e E, que isso vai equivaler a 109 milhões de pessoas. 109 milhões de pessoas que ganham menos de 3 mil reais por mês. Isso é uma Etiópia. Entendi. Metade dessa Etiópia que a gente está falando aqui, hipotética, né, passa fome. 64 milhões. É um número, assim, assustador. É um negócio tão... E aí você vê o desafio. Por isso que eu não gosto, às vezes, quando a gente vê políticos falando, não, porque a gente vai fazer tal coisa, tal... Não é assim, sabe? Se a gente não fizer uma coisa que pega essa Dinamarca, essa Austrália, sabe, esse Irã, Etiópia e colocar tudo para conversar e falar, bom, como é que a gente se ajuda? Como é que eu dou uma vida digna para essas pessoas? Eu não vou ter uma mudança social no Brasil. E não tendo uma mudança social, que começa por educação, saúde, a gente não vai mudar. E não adianta a gente falar assim, mas... É porque a gente ouve isso às vezes também, né? Até de colegas nossos. Não, mas o pessoal folgado, preguiçoso, esse pessoal não se esforça, né? Isso não resolve. Esse discurso não resolve. A gente sabe que não é assim. A gente que trabalha mais próximo, às vezes, das pessoas mais humildes, você vê que é difícil, a vida é difícil. O cara nasce numa situação difícil de sair daquilo. Como é que a gente vai mudar isso? Né? Aí que eu vejo que o papel da ONG pode ser um papel muito importante. E se a gente conseguir esse apoio que eu estou pedindo gentilmente aqui para outras pessoas comecem a pensar assim também, sabe? Não é só colaboração financeira, é colaboração de educação mesmo, é colaboração de ajudar essas pessoas. E quanto mais forte tiver essas ONGs, melhores gestores nessas ONGs, mais oportunidades eu vou dar para essas 900 mil ONGs ajudar o Brasil. É isso.
Cabe a todos nós, né, pessoal? E aqui a gente vai ter, como sempre, vamos ter todo... como encontrar o Wilson e como poder ajudar e participar mais dessa evolução das ONGs que tem aqui, Wilson. Porque não é uma coisa só... Não dá para esperar só do governo. Não. Não dá para esperar também só das empresas. Não dá para esperar só da sociedade civil. Sim. Né? Você vai precisar de um conjunto de atividades aqui, né? E é legal que quando você fala assim, né, passa muito pelo que é o nosso projeto Sucesso Brasileiro. A ideia sem dúvida. É um pouco... E a gente tem conversado muito, né? Então tenho o prazer de ser seu amigo também. E a gente tem conversado nesse sentido de como ajudar, como fazer alguma coisa, né? De poder compartilhar conhecimento, conteúdo e fazer como você tem feito, assim, essa história, né? Quando a gente compara o terceiro setor do Brasil com outros países, a gente é evoluído nisso, a gente tem muito a evoluir, a gente está na média, está abaixo da média, você tem ideia disso? Olha, assim, o número nosso é assustador, né, de ONGs, assim, ele é enorme, né? Mas assim, dá resultado isso? Então, eu acho que em outros países, aqui no Brasil dá, né? Eu acho que tem muito... não, se a gente for parar aqui para dar exemplos, eu já falei do Albert Einstein, eu posso falar da PAI, eu posso falar do GRAC, eu posso falar da Casa André Luiz, eu posso falar de Igreja Anglicana, a ACD. Não, nós vamos passar aqui horas falando de nomes de instituições super importantes e que mudaram a história. Você pega uma PAI, mudou a história, o GRAC, muda a história, né, do país. E você tem Gerando Falcões hoje, você tem a CUFA, você tem várias instituições aí que assim, são realmente modelo, né? Sim. E umas bem evoluídas em termos até administrativos, de gestão, de governança, né? Outras nem tanto. E muita gente que precisa ainda, né, remar bastante para se preparar para esse mercado. Mas... Você falou da Igreja Anglicana, ela é uma... Desculpa, ela é uma ONG. Ela tem ONG. Ela tem ONG. Ela tem ONG, Ela tem, é muito interessante até falar, né, porque ela tem uma creche aqui em Paraisópolis que atende mais de 1.000 crianças. Ah, é? Pré-escola. Mais de 1.000 crianças. E tem outros exemplos bons também. Mas o ponto que eu queria colocar com essa questão das ONGs do exterior, que você me perguntou, né? Porque eu vejo assim, muito uma maneira muito simplória, tá? Nenhum estudo eu fiz com relação a isso. O que eu percebo quando eu converso com pessoas do terceiro setor de outros lugares, é que as demandas são diferentes, né? Sim. Então, se você pega, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, que eu andei tendo alguns contatos, na Inglaterra também. A Inglaterra também tem um trabalho bacana do terceiro setor, assim, de empreendedorismo social, né? E o intuito deles é formar novos empreendedores sociais, né? Bacana. Vai gerando o ciclo, né, de empreendedorismo social. Exatamente. Nos Estados Unidos, o que eu vi que a demanda, por exemplo, algumas ONGs que tem lá, elas têm papéis tão diferentes do que a gente imagina, que o nosso é muito básico, Celso. O nosso a gente está falando de prato de comida, né? A ONG é do Betinho, né? Dá um prato de comida pro cara. É muito diferente do que, por exemplo, eu vi um trabalho de uma ONG lá nos Estados Unidos, que famílias que têm crianças com deficiência, né? A gente sabe que os pais são muito demandados, então eles têm um dia por semana que um voluntário fica com a criança para os pais poderem sair para jantar, fazer uma coisa diferente. Fica um dia inteiro com a criança. Então você fala, poxa, é outro estágio diferente. Outro estágio. É um outro estágio, né? Mesmo em termos de acessibilidade, você vai num parque, né, fora do Brasil, você vê muitas pessoas com cadeira de rodas, né, com questões de acessibilidade. Aí você fala, puxa vida, né? Bom, no Brasil tem um número enorme de pessoas que nem aparecem, você não vê na rua, porque não tem como andar, não tem pra Não onde tem a ir. cadeira de rodas. Não tem nem a cadeira de rodas. É verdade. Então, assim, é uma situação, essa pobreza nossa, essa 110 milhões, olha o tamanho que é isso. É, uma loucura. 110 milhões. São 5 Argentinas, 10 Portugais. Pensa isso. França e Itália junto. Sim. É um número tão assustador. E um detalhe, Celso, se a gente não fizer nada, e aí a minha crítica ao governo, aos programas de governo que são mais populistas, né, que precisa ter. Né, precisa ter uma Bolsa Família, precisa ter um prato de comida, precisa ter uma merenda. Senão não vai rodar. Mas se a gente não fizer nada para mudar isso, a tendência é piorar. Por quê? A gente sabe também o crescimento populacional das classes mais abastadas, vamos dizer assim, está diminuindo.
É muito comum hoje as pessoas terem menos filhos, Sim. ou não quererem filhos nenhum mais. Ao passo que às vezes as pessoas mais pobres, até por pouco acesso a formas de controlar a natalidade, acabam tendo mais filhos. Sim. Então, essa desproporção, ela tende a se manter ou Sim. aumentar. Sem dúvida. E eu não vejo nenhum governo, em nenhum momento, com uma política séria, eu não vi até hoje, hein? E não falando em candidato A nem B, que fala uma coisa séria e fala assim, cara, nós vamos mudar a vida de 110 milhões de pessoas com esse projeto. Pois é. Pá escola, pá comida, E nós precisamos muito, né? Nós precisamos muito, né, Wilson, disso, porque esses seus números são assustadores quando você compara com nomes de países, assim, muito legal a comparação que você fez, assim, né? E então eu diria até que a gente tem que divulgar mais, e eu fico muito feliz com você falando desse jeito apaixonado pelo terceiro setor, né? Porque muita gente que o conhece do seu lado corporativo, né? De falar assim, pô, tem aquele lado, Wilson, o líder de pessoas, de centenas de pessoas, tudo corporativo, mas falando com essa paixão que você tem falado pelo terceiro setor. Acho que é isso que a gente precisa cada vez mais, né? Olha, Celso, eu vou falar, eu entrei nisso meio sem querer, vamos dizer assim até, né? Mas eu sou realmente apaixonado, porque eu acredito que é uma forma que a gente tem nova de fazer política, Sim. de influenciar realmente, de mudar a história das pessoas, sabe? E você fazer a diferença, tá? Sem políticas, sem populismos, né? Sem, assim, políticas remendos, que eu acho que o governo faz alguns remendos, né? Então, agora, ônibus grátis, não sei o quê, sabe? Vamos aumentar não sei o que lá, vamos dar... E aí você não vê um plano concreto. Não é uma coisa estruturada que você está falando, né? Projetos. Não, eu diria até mais, né? Quando eu vou... Aquela primeira pergunta, ou a segunda que eu fiz para você, de falar assim, pô, parece que trabalhar com o terceiro setor não tem tanto glamour quanto trabalhar no primeiro e segundo. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário, exatamente. Deveria ser o contrário. A gente tem que começar a trabalhar aqui no Brasil cada vez mais o terceiro setor. Criar ONGs, estruturar essas ONGs, ajudar a fazer, senão a gente não vai mudar o nosso país que a gente quer para os nossos filhos, netos, bisnetos e para as próximas gerações, né? Então, muito legal, acho que essa visão, pessoal, da gente, a gente aprender aqui hoje sobre terceiro setor e a importância que isso tem na economia e a importância que você está falando que vai ser política. E é verdade, Sim. Agora eu entendi e concordo 100% que você. Então, viva o terceiro setor. Vamos a ele. A gente volta... E tem bastante divulgação, tem aumentado isso, né? As pessoas que a gente tem trazido aqui, bastante gente tem se envolvido com isso, Sim. né? Eu acho, Celso, eu costumo dizer, existe boa vontade, existe dinheiro na mesa para isso, né? O que falta realmente é um projeto, o que falta são também há muitas ONGs se estruturarem com modelos de transparência, sabe, com uma contabilidade correta, porque eu acho que não adianta, é o que eu falo sempre para os meus mentorados lá, né? O dinheiro vai em quem tem confiança, né? Então hoje é mais fácil você pegar uma ONG dessas grandes, que a gente falou o nome de algumas até, você fazer uma contribuição para uma ONG dessa, porque é uma ONG que você não conhece, que às vezes tem um projeto bacana também. Tem. Por falta de transparência, né? E hoje você trabalha ajudando essas ONGs com treinamentos, com suporte, com parcerias com universidades, com empresas, ou é tudo... É você não, só? Não, imagino que não, né? Não, Sei não. que não, mas estou fazendo essa pergunta. Sim, então, eu trabalho mais como consultor mesmo para isso, né, Celso? Eu acho que eu faço um trabalho de consultor. Eu acho que tem algumas instituições que já fazem isso, né? Então, tem o IGESC, que eu acho que vale a pena mencionar. Que IGESC, I-G-E-S-C. Instituto de Gestão das Entidades de Sociedade Civil. É ligado à FIA, aqui de São Paulo, que eu conheço. Tem outras que eu também não conheço, às vezes, né? Eles fazem, inclusive, um treinamento bem interessante sobre consultor social. Eu até convido a todos, quem quiser fazer, se inscreve lá. É uma taxinha simbólica, é um curso de algumas noites. E que tudo isso que a gente está falando aqui vai ficar mais claro até, né? Sim. E a ideia é que você saia como um consultor social, você possa fazer trabalhos. Eles fazem também trabalhos de apoio para as ONGs, né? Sim. E esses apoios que a gente faz são em áreas como contabilidade, governança, liderança, gestão de projetos, né? São essas áreas mesmo, técnicas de apresentação. Que legal. É formar os líderes das ONGs, os líderes e
e os gestores e os coordenadores das ONGs. Para que fiquem mais profissionais, que funcione melhor. É isso. Você sabe, Celso, foi muito interessante Teve uma ONG que eu fiz um trabalho com o presidente da ONG, né? E eu mantenho até amizade com ele até hoje, que é comum a gente ficar amigo deles também, né? E aí nós fizemos um trabalho, junto lá com um outro grupo que eu atuo, que é Parceiros Voluntários, junto com a USP e com a Gerdau. Tem um projeto bem bacana que chama Educando para a Transparência, que eles fazem, que eu contribuo também. E eu estava fazendo um trabalho com o presidente da ONG, e um rapaz jovem, até muito, assim, uma energia boa, entusiasmado, sabe? É que tem muita gente boa, né, nessas áreas também. E, bom, ele falou para mim, olha, eu queria fazer agora um planejamento estratégico, né? Você me ajuda a fazer, Wilson? Porque tudo que eu ouvi eu quero botar no papel e tal, e apresentar, né? Falei, poxa vida, prazer fazer isso, né? Vamos fazer sim, vamos preparar para apresentar para o conselho e tal. Só que aí você vê que essa pessoa nunca tinha feito um planejamento estratégico na vida e nunca tinha feito um PowerPoint, Celso. Sabe? Nunca tinha feito uma apresentação. Então, é uma conversa assim, né? Você fala, poxa vida, o que é formar uma pessoa? É só ensinar a contabilidade? Vai ensinar ela a fazer vender para um conselho de administração? Porque eles têm um conselho, toda ONG tem um conselho, que são voluntários, né? Então, conselho, mas o conselho tem que aprovar. Então, eu acho assim, é mais amplo, né? O que nós estamos conversando aqui. Porque você falou, quando a gente formar esses bons líderes nesse terceiro setor, esses caras vão fazer a diferença. Sim. Não nós. Né? Eles estão... Então, vamos treiná-los para que eles se tornem pessoas realmente que façam a diferença. Então, se dessas 900 mil que a gente tem no Brasil, né? Sei lá, a gente fizer uma estratificação aí, a gente conseguir 10% atuando, nossa, eu acho que o jogo muda, Celso. Sim, muda o país, né? Muda o país. Eu acho que muda o país. Que bacana. A gente vai ter, pessoal, todas essas ONGs e projetos, instituições que o Wilson está falando aqui, a gente vai ter tudo aqui na descrição dos nossos vídeos aqui. Muito legal, cara. Brilhante. E eu agora posso falar que o glamour está no terceiro setor e não nos outros dois, né? Estou convencido, querendo cada vez mais participar isso junto com você. Tem uma coisa que vale a pena a gente colocar, Celso, que existe um setor que o pessoal chama de setor 2,5. Né? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar no setor 2,5 é o que eles falam, são ONGs que passam a ter, não é um fim lucrativo, mas visa lucro. Para reinvestir. Né? Então ela não é só beneficente. Entendi. Então ela está ali, é uma empresa... sociedade como civil, se fosse uma empresa de utilidade pública que gera um lucro, esse lucro para reinvestir, para que tenha uma... Exatamente. Que faz todo sentido. Faz todo sentido, exatamente. Muito legal. Vamos voltar um pouquinho lá para sua carreira. Né? Vamos lembrar quando você ainda não trabalhava no terceiro setor. Né? Você teve aí muitos anos de UI. Quantos anos são? São mais de 15, né? Porque 15 anos na UI, 10 na IBM, né? Um pouco mais de 10. Tá bom, depois mais alguns anos em data center. Minha formação foi em TI inicial. Né? E para você, e aí você chegou na UI, né, neste Young Lee, você com esses seus 15 anos, chegou a ser o líder da consultoria. Da parte de IT. De IT, né? De tecnologia. E muita gente o conhece. E muita gente agradece a você pela formação. Alguns reclamam também. Deve ter reclamado. Eu conversei mais com os que elogiam e falam bem. Depois você me dá os nomes dos que reclamam, no próximo podcast a gente faz um... Tá bom. E para chegar numa empresa dessa e para você ser o líder de IT, como é que você recomenda e como é que você chegou lá? Você sabe, é uma pergunta boa também, né? Eu acho assim, nasci no Tatuapé, né? Já tinha que ser corintiano, não tinha jeito, né? Pois é. E... Não vou comentar a respeito, mas vamos lá. Vocês podem cortar depois, tá no podcast. A gente dá... O Sérgio, depois vamos cortar esse pedaço aqui. Mas assim, eu acho que eu acabei entrando nessa área de TI meio sem querer e acabei me dando bem e brinco, talvez eu acho que o que me ajudou muito foi a comunicação realmente, sabe? De eu gostar de falar, me interessar pelas coisas e me aprofundar. Eu sempre tive essa curiosidade natural de querer entender como as coisas funcionavam, se não podiam ser feitas de uma forma melhor, né? E eu fui logo, assim, me tornando, vamos dizer, líder, né? Supervisor, coordenador, gerente.
gerente de data center, mas sempre essa vida dentro da caixa de vidro ali, né? E na IBM foi que eu acabei indo trabalhar na consultoria e que eu me descobri mais, assim, esse lado, sabe, de organizar, de gostar, de me identificar também com esse trabalho todo, né? E quando eu fui me aposentar, que estava para me aposentar, uma pergunta que eu mesmo me fazia, né? Eu via tanta gente insatisfeita, porque a coisa mais triste que tem, Celso, você está num restaurante almoçando aqui no shopping, o pessoal tá falando mal do chefe, falando mal da empresa, né? E eu falava, poxa vida, eu nunca tive muito esse olhar, assim, sabe? Sempre gostei, achei que era uma oportunidade, eu estava aprendendo, né? Eu sempre gostei, né, assim, do desafio de ter pessoas, sabe? Sempre me via, assim, sabe, com esse trabalho, né? De estar fazendo isso. E aí, até por isso que eu comecei a pensar em fazer essa questão de trabalhar com mentoria de jovens executivos, né? Porque eu falei, poxa, por que eu gosto, né? Eu comecei a estudar também, eu gosto de estudar, eu comecei a estudar, ler livros e tal, né? E eu acho assim, um trabalho bom, Celso, é um trabalho que eu gosto muito de simplificar as coisas também, né? Eu acho que as coisas simples, né? São sempre mais complexas de fazer do que as complexas, né? Então, assim, você tem que ter 3 coisas para ter uma carreira boa, que você gosta. Você tem que ter uma carreira que você usa seus talentos, que você consegue pagar seus sonhos com ela e que respeite seus valores. 3 coisas. Ótimo. Né? Não precisa muito mais que isso. Poxa vida, meus talentos, quais são os seus talentos, sabe? Se você não sabe... E aí é interessante, porque eu vejo que a juventude em geral, né? Hoje em dia, principalmente, sempre foi, talvez, o pessoal quer fama, né? E dinheiro. E rápido. E rápido. Sabe, eu quero ser youtuber, eu quero ganhar dinheiro rápido e tal. Pô, cara, mas isso quanto tem a ver com você, né? Então, e é o que eu falo para as pessoas, até para meus mentorados. Tudo isso que você está falando é de fora para dentro, uma influência de fora, mas e de dentro para fora? Sim. O que você quer? Né? O que é tal natureza? O que a natureza, quando juntou esse monte de átomos aí dentro de você, né? Né? Ferro, potássio, não sei o quê. Para que ela montou um cara como você? O que esse cara sabe fazer? Que tijolinho ele é na construção? E eu acho que isso daí é o que faz a gente diferente, né? Então eu acho que esse talento que eu comentei, até brinquei, né? Eu gosto de falar, gosto de organizar, gosto de estudar, eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho assim, sempre fui ambicioso, né? Eu sempre queria ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para meus filhos, né? Eu acho que isso são sonhos, né? Que também te movimentam, sabe? E assim, sempre que respeitasse meus valores, eu sempre assim, quis uma empresa que tivesse integridade, sabe? Que respeitasse muito meus valores, que tivessem bons valores, né? E eu acho que isso faz a diferença. E fez a diferença na sua carreira, né? Faz então, até hoje. Faz até hoje. Faz como pessoa, né? Sim. Tem uma outra, assim, né? Que daqui a pouco eu falo, você é muito bom com pessoas, né? Você é um cara mais ou menos. você é ótimo com pessoas, de um papo muito agradável. Se eu puder pontuar aqui pra gente começar a ir anotando aqui, né? Então, 3 coisas te ajudaram. Primeiro, seus talentos, né? Você respeitar os seus... e usar os seus talentos para trabalhar em cima deles, né? Você ter um pouco de ambição e poder pagar os seus sonhos que você falou, certo? E o terceiro, você está falando de respeitar os valores que você tem e não para outro caminho. Isso deu certo e você foi, ao longo da carreira, sendo a liderança. E eu incluiria isso aqui, pessoal, assim, essa história de bom relacionamento, de saber lidar com pessoas, é uma característica muito forte sua, assim, e que isso fez a liderança, né? É o que hoje as pessoas chamam de inteligência emocional, né, Celso? Sim. A gente foi aprendendo com o tempo, né? Vai aprendendo. E eu acho, às vezes, quando as pessoas me perguntam, até, né, os meus mentorados, né? Poxa vida, o que eu devo fazer, né? Eu devo investir em quê na minha carreira? Fazer um MBA, fazer estudar outra língua, né? Falou, cara, invista em inteligência emocional, sabe? Tem cursos. Sem e se dúvida. não tiver, você vai buscar. Hoje você tem uma facilidade, né, hoje Celso? O estalar dos dedos você consegue hoje achar tudo sobre inteligência emocional, né? Tudo, né? Pergunta pro chat GPT, né? Ele vai te dar um curso ali online. Então eu acho assim, hoje é o que faz a diferença, sabe? Uma coisa também que eu sempre penso é que, e vendo meus líderes, né? As pessoas que eu admirei durante a vida, né? Eu acho assim, não adianta valorizar as coisas negativas. Sempre. Sim. Né? E a gente tem um hábito de valorizar, né? É humano, né? É humano. É humano. Fala mal do outro, fala mal.
Então vamos falar bem daquilo que é bom e ignora o que não tá bom, sabe? Isso. Quanto mais falar do positivo, melhor. Quanto mais falar do positivo, melhor. Eu sou desse time. O universo te ajuda. Aí também. E aí, ótimo, aí você estava na UI e quando você se aposentou, seu sonho já era trabalhar com o seu terceiro setor, ou não? Qual era o sonho? Nada disso, então eu tava na transição, terminando lá os 2 últimos anos que eu tinha, né, porque na UI a aposentadoria compulsória. Sim. E eu comecei a pensar, né, falei, poxa, a primeira reação, Celso, era assim, eu vou viajar o mundo de moto, eu sempre gostei muito de moto, né? Aham. Eu falei, eu vou viajar o mundo de moto, me aposento aqui e vou andar. 2 rodas pelos próximos 30 anos. O quanto aguentar, né? Uhum. Enquanto eu equilibrar, né? A moto. Aí eu conversando com algumas pessoas, né? E tive a oportunidade de fazer esse treinamento, foi um workshop que eu fiz nos Estados Unidos, sabe? Sobre transição de carreira para aposentadoria, patrocinado pela UI, né? Que foi um presente, realmente. E nesse workshop, o pré-requisito, você tinha que ter menos de 2 anos para se aposentar, participar desse workshop. E os instrutores, eles fizeram os facilitadores, né? Desafiaram muito a gente a pensar, sabe? Mas você vai fazer o quê? Vou andar de moto. Mas você andar de moto, você passou a vida inteira com um desafio intelectual, né? Será que isso vai te bastar? Né? E tal... E eles levaram também umas 4 pessoas para dar depoimentos e tal. E eu falei, puxa vida, é verdade, né, cara? Eu fui desafiado intelectualmente a vida inteira, não posso parar, né, assim, de repente, sabe? E aí também teve esse desafio dos talentos, né? Pô, o que você deixou para trás? O que você nunca fez? Né, que você gostaria de ter feito? Então a gente fez umas discussões muito interessantes sobre isso. E aí eu peguei como um dos meus talentos essa parte de comunicação, que eu gosto, de dar aula, de estruturar, sabe? Eu adoro, sabe? Você fala assim, você prepara uma apresentação sobre chat GPT, eu vou preparar, sabe? Eu gosto, eu tenho essa facilidade, botar um framework na cabeça, início, meio e fim, onde estamos, para onde queremos ir, como iremos, né? E eu vou preparar. Então eu comecei a pensar em tudo isso e falei, cara, eu vou dar aula. Né? Que bacana, que bacana. Mas aí eu fui ver como é que era dar aula, eu falei, puxa vida, o mundo acadêmico é um mundo mais, né? Você tem que ter uma carreira acadêmica, você tem que ter formações. Não é só chegar lá e falar assim, pronto, olha, sou bom aqui, agora vou dar aula. Não, tem todo um ritual ali que você tem que cumprir, né? Tem toda uma liturgia ali que tem que cumprir. Sim. E nesse meio eu falei, bom, eu vou começar a dar treinamentos, então, vou começar a fazer treinamentos. E aí eu comecei a fazer treinamentos nessa parte de carreira, né? Dar treinamento sobre carreira, dar treinamento sobre transformação profissional, mudança E aí fui fazer cursos também, técnicas de coaching, de PNL, de tudo um pouco, entendeu? Entendi. Mas foi ótimo. E aí, no fim, acabei indo para o terceiro setor Juntou essa história. Juntou essa história. Lá na UI tinha isso aqui. Não sei se a gente tem até uma foto aqui sua do time da UI aqui, ó. Ah, é. Esse aqui é você verdade, lá no UI Institute já... Esse é o curso que é um curso de formação para transformação profissional, né? Aposentadoria de atletas, que eu montei o programa para fazer esses são todos coaches, né? Vamos dizer assim. São os mentores. Sim. E eu montei um treinamento para então. Aí que eu falei, eu gosto de montar isso. Eu montei um treinamento do zero, tem todo um treinamento de 2 dias. E muito legal. Que bacana. Esse aqui é você, eu vi muita foto sua, isso aqui representa bem você, o líder e ajudando todo mundo aqui. Ai, isso que legal, né? Muito bacana. E depois usando isso aí pro terceiro setor. Muito legal, cara, muito legal. Mas de moto você anda ainda, não? Não, Celso, eu parei. Parei, sim. Eu acho que é uma questão também difícil é que nem jogador de futebol, né? Você para quando? Né? Qual é o dia de parar de jogar futebol, né? Então eu comecei a pensar, falei, bom, e eu falava assim, eu vou parar com 60 anos. Né, de andar de moto, que acho que tá bom, né? Eu andei 50 anos de moto, Celso, não é pouco. Durante 50 anos eu andei de moto. Que loucura. Que loucura. É loucura, bastante. É bastante. Nossa, viajei em vários lugares do mundo. E... Não precisa mais andar de moto, né? Não, aí com 65 eu falei, não, agora acho que eu vou parar, sabe? Já o reflexo não mesmo. Acho que vou... Aí eu parei. Eu falei, vou parar. Já tem algumas limitações também de saúde, de visão, tudo, né? Que você vai se limitando. Eu falei, melhor parar e deixa quieto. E vai, né? E vai. Vinho eu sei que você gosta. Você gosta de cerveja, não? Gosto. Oxe. Gosto de cerveja. Oxe. Então tem um presentinho pra você. Poxa, aqui, obrigado, hein? Olha só. Esse aqui você tava olhando, achou que era só cenográfica a caixa, mas não. Esse aqui é um... Poxa, que bacana. Essa é a Hiller Beer. Fique à vontade, sua aí.
Essa cerveja ó, é uma edição especial que o pessoal fez lá da Hiller para o Sucesso Brasileira. É uma cerveja artesanal. Você vê, ó, que tava lindo, até na hein? geladeira. Então tá até Ela tá geladinha. Você fique à vontade. Se você beber já, daqui a pouco a gente já bebe aqui. Ela é de Passa Quatro, né? Essa história é uma história boa, na verdade. Isso aqui é um sócio. E o Hiller é esse cachorrinho aqui, né? Que tem. Tá. E é um sócio meu da MUT, da empresa de consultoria que eu sou um dos sócios. E ele, da MUT, né? A gente faz consultoria de tecnologia, faz um pouco disso aí que você falou também. Em breve, treinamentos para o terceiro setor. É isso que temos que conversar. Estamos discutindo aqui, eventualmente, uma parceria de fazer também treinamento para o terceiro setor. A gente faz hunt, recrutamento, seleção de pessoas de TI. Cada vez mais eu tenho trabalhado com recursos humanos. Isso é uma coisa um pouco diferente. Eu sempre fui mais tecnologia, agora eu estou tecnologia e recursos humanos um pouco mais aprofundado ali com a MUT. E um dos sócios, ele só é sócio, ele não trabalha mais, ele foi plantar lúpulo. E aí, planta lúpulo em Passa Quatro. E conseguindo já um nível de lúpulo bom, já competindo com algumas... com a Europa, que o lúpulo é uma coisa muito europeia. Então lá na Hiller, ele faz a cerveja Hiller com esse lúpulo produzido no Brasil, cerveja artesanal do Brasil, e faz umas edições especiais. Então você experimenta, depois se você gostar, você me fala. Eu acho que todo mundo tem gostado, depois a gente fala com o Tídio como você consegue mais aí. Então essa é a legal, muito legal, obrigado. E nessa história toda, como é que você tem equilibrado vida pessoal, vida profissional? Cara, tem sido fácil? Celso, é uma coisa também que eu aprendi, eu acho, sabe, com a carreira. E é interessante, demora para aprender essas coisas, né? Eu acho uma pena, porque a gente não tem treinamento para isso, né? Eu acho que eu comecei a equilibrar mesmo minha vida pessoal, profissional, quando eu tinha lá por uns 50 anos. Eu consegui entender que estresse não é bom. Assim, estresse em excesso não é bom. É que nem eu costumo falar muito assim, é como exercício físico, né, Celso? Sabe? Sim. Nós, se entrar numa academia e ficar malhando 8 horas, você não vai ficar melhor. Sabe? Como é que é um jeito de malhar? Você faz exercício e descansa o músculo. Faz exercício e descansa o músculo. A mesma coisa é com a tua mente, né? Então você tem que fazer exercício e descansar. Mas como é que eu descanso? Eu não sei. Cara, vai andar de moto, vai jogar tênis, vai fazer uma atividade que te tira daquele pensamento, né? Viciante. Então eu acho que assim, eu hoje tenho lá minha casa em Indaiatuba, né? Que eu... Tranquilo, gosto de fazer umas caminhadas com a esposa, passear um pouquinho, sabe? Gosto de comer, gosto de beber, viajar. Então eu procuro equilibrar sempre assim, sabe? Faz a musculação e relaxa. Faz a musculação e relaxa. Nenhum demais, nenhum outro demais. Né? Esse equilíbrio é que vai te fazer a diferença. É isso, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. E na vida financeira, né? De como é que faz dinheiro, com quanto você vai, viagens, com vida, com o seu conforto. Sim. Esse equilíbrio é importante, né? Então, acho que legal essa história. E com isso tudo, cara, com todo esse seu conhecimento, você é coach também, né? Ou você não se considera um coach? Ou você fala mentor ou você usa a palavra coach? Coach tá na moda, mentor tá na moda. O que você acha dessas duas? Eu prefiro o mentor. Mentor. Eu prefiro o mentor. Eu acho que tá mais adequado ao trabalho que eu faço. Né? Porque as pessoas até me chamam em função da minha experiência, né? É isso que eles querem ouvir também, né? Essa experiência faz a diferença. Coach, não. Pode ser coach também. Eu acho que coach ficou muito... Assim, acabou ficando muito confuso o que é coach, né? Sim. Ficou muito confuso. Então, acho que a palavra mentor ficou mais legal, né? Então, mais legal, Então, falar, mentor, né? Tá mais bonito para falar alguma coisa. E o que você entende por sucesso? Eu acho que sucesso é você... Eu volto um pouco naquelas 3 coisas lá, né? Que eu falei, naquelas 3 palavras, né? Eu acho que se você está usando teus talentos de uma maneira legal, né? Você está fazendo teus sonhos, que cada sonho é diferente, né? Cada pessoa tem um sonho diferente. Você está conseguindo fazer os seus sonhos, respeitando os seus valores, eu acho que isso é sucesso. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é sucesso. E você acha que nós vamos estar aonde no Brasil daqui a mais ou menos uns 100 anos? Então, isso me assusta e ao mesmo tempo é uma oportunidade, né? Aqueles números que nós falamos lá da Dinamarca, Austrália, Irã e Etiópia numa bandeja só,
Isso é complicado, é complexo, né? Mas é uma oportunidade. Não tem nenhum país no mundo, Celso, nenhum que tenha essa miscigenação que nós temos no Brasil. Nenhum, não tem nada igual. Nós somos totalmente atípicos, né? E, ao mesmo tempo, se ninguém fizer nada, tudo que a gente ouve falar hoje de inteligência artificial, machine learning, esse futuro fantástico e tal, não vai ser para esses 101 milhões. Esses 101 milhões, 110 milhões da Etiópia que estão aqui. Da Etiópia. Não, eles não vão ter acesso a isso. Então, isso tudo que a gente fala vai servir bastante para a Dinamarca e para a Austrália. Então, esses caras vão ficar mais ricos e os pobres mais pobres. Esse gap social pode aumentar. Então, isso é assustador, se a gente não fizer nada. Então, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos Por que fazer. não? Vamos fazer. Vamos começar a fazer. Vamos sim, sem dúvida. Tem muita gente interessada, viu, Celso? Né? Falta mais organizar essas ideias e tocar para frente, porque apoio não falta. Muito legal. Vamos fazer disso aqui da nossa amizade, dessa proximidade profissional, um papo para a gente trabalhar, sucesso brasileiro e o terceiro setor de alguma forma. Eu estou muito empolgado com essa história. Cara, dá pra gente fazer muitos podcasts com você. Como eu disse aqui, pessoal, eu sou um cara de muito bom papo, de muitas histórias. Ele é um super mentor, até para quem não é mentorado, ele é um super mentor, muito bacana. Por isso nós vamos encontrar ele aqui, redes sociais, nós vamos ver como encontrá-lo. Então eu queria desde já agradecer muito a sua presença e foi muito bom ter você aqui, cara. Eu que agradeço e reforço, né? As pessoas que queiram se interessar pelo assunto, queiram mais informações sobre o terceiro setor, como ajudar, principalmente nessa parte de gestão, né, de apoio na gestão, me procurem. Eu estou super à disposição, vou ter o imenso prazer de receber, de conversar, de indicar, sugerir. Sensacional. Juntos chegaremos lá, né? Sensacional. Wilson, você é um super sucesso brasileiro. Eu queria agradecer muito a sua presença, cara. Obrigado. Obrigado. Galera, é isso aí. Obrigado pela sua audiência até agora. Foi muito bom a gente aprender sobre o terceiro setor. Nós vamos ter todos os contatos do Will aqui. E aproveite, já dê um like, comente, compartilhe. E eu estou aqui à disposição. Valeu, galera. Obrigado.